Fala, povo de Deus, graça e a paz de Jesus sobre a sua vida. Hoje a gente vai estudar no nosso 14º dia de propósito de leitura do Novo Testamento, Mateus capítulo 14. Como mencionei anteriormente, alguns textos que aparecem em outros evangelhos serão estudados posteriormente. Por isso hoje não veremos o primeiro episódio que aparece aqui em Mateus 14, que versa acerca da morte de João Batista. Mas quando estudarmos outro evangelho, ele será tratado. Quero pensar com você especialmente na multiplicação de pães e peixes e no fato de Jesus andar sobre o mar. Ambos episódios que aparecem aqui nesse capítulo de Mateus. O primeiro episódio, portanto, acontece quando Jesus, após um longo dia ensinando multidões e especialmente curando multidões, no cair da tarde, ouve de seus discípulos o seguinte: Mestre, é bom despedir a multidão, já está tarde, e eles não têm o que comer. É bom despedir a multidão para que cada um possa procurar por si algum alimento. O lugar é deserto, não tem nada aqui. Então Jesus manda esse povo embora, manda esse povo para casa. A preocupação dos discípulos é legítima. Claro que é. Eles estão realmente e sinceramente preocupados, afinal, é uma multidão, é muita gente. Eles não têm com que sustentar aquele povo, não tem nenhum comércio perto, eles estão num deserto. É muito lógico que os discípulos pensem da maneira como pensaram. Mas, quando Jesus retruca aquilo que inicialmente era um ato de compaixão dos discípulos até, agora se torna um ato de dúvida, incredulidade, medo, angústia. Porque Jesus retruca: deem vocês mesmos de comer esse povo. E o que esses discípulos dizem? Não tem nada, tem 5 pães e 2 peixes aqui. E Jesus faz com que todos se assentem, e então multiplica pães e peixes, e diz o texto sagrado: todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Nós estamos falando aqui de uma multidão da ordem de certamente mais de 20.000 pessoas. Mais de 20.000 pessoas. Sabe o que isso ensina para mim e para você? Jesus tem os recursos dele, mesmo quando nós não conseguimos enxergar. Isso vale para tudo na nossa vida. Nós precisamos aprender a entender, a confiar e a depender do Cristo que é dono de todas as coisas. Ainda que nós não vejamos saída, ainda que nós não enxerguemos fonte de recurso, ainda que nós não consigamos perceber uma maneira de resolver os problemas, Jesus tem os seus recursos. E entenda uma coisa, com Jesus, pouco aos nossos olhos, para ele é mais que o bastante. 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de no mínimo 20.000 pessoas, é claro, é humanamente impossível. Nem se a gente desfizesse os pães em farelo e distribuísse uma migalha para cada um. Nem se nós partíssemos o peixe em células. Não dá. Não dá. Mas Jesus prova que com ele pouco é o bastante. Jesus demonstra que o que importa no fim das contas é que nós confiemos no cuidado dele. É que nós confiemos na sua santa provisão. É que confiemos no seu santo amor pelo seu povo, na sua infinita compaixão. E ele fará do pouco muito para abençoar aqueles que andam com ele, que o seguem, que vivem para a glória dele. Andar com Jesus não nos isenta de momentos difíceis, é verdade. Andar com Jesus não nos isenta de passar por lutas, provações, privações. Mas andar com Jesus dá ao nosso coração uma confiança e uma esperança renovada no cuidado dele. E isso é maravilhoso. E isso precisava ser mais desenvolvido na vida daqueles discípulos. Porque afinal, o texto segue agora para um episódio em que Jesus compele seus discípulos a entrarem no barco, atravessarem o mar e ir para outra margem, chegar em Genezaré.
Mas Jesus não foi com eles de imediato. Ele despedia as multidões e foi orar sozinho primeiro. Me permita um parênteses aqui. Nós precisamos aprender a orar com Jesus. Nós precisamos aprender não só a teoria, precisamos aprender a prática. Jesus estava com a multidão antes, 20 mil pessoas, e mesmo que não fosse aquela enorme multidão, está sempre com seus discípulos. Mas Jesus, de maneira estratégica, despede os discípulos num primeiro momento, despede a multidão logo em seguida e tem tempo para orar sozinho. Vai ter comunhão com o seu Pai sozinho. Nós precisamos dedicar tempo ao Senhor. Nós precisamos separar tempo para oração. Nós precisamos separar tempo para estar com o nosso Deus. Nós precisamos separar tempo para que, de fato, coloquemos diante do Senhor nossas lutas, súplicas, anseios, gratidão, crises, dores. Tudo deve ser lançado aos pés do Senhor. Mas é verdade, na multidão muitas vezes nós não conseguimos fazer isso. Na multidão, no convívio comunitário, nós não conseguimos fazer isso. Ele é importante? É claro que é, ele é indispensável. O Novo Testamento deixa muito claro que não há vida de igreja fora da comunidade, fora da igreja visível. Porém, nós não podemos viver só de multidão. Nós precisamos de tempo a sós com Deus. Mas o texto segue. Quando o barco estava longe, a muitos estádios da terra, o barco começa a ser açoitado pelos ventos. E de repente, na quarta vigília da noite, isso aqui já era finalzinho da madrugada, provavelmente aí entre 3 e 6 da manhã, essa era a quarta vigília da noite, Jesus vem andando sobre a água e os discípulos se apavoram. Os discípulos pensam, é um fantasma. Gente, é muito curiosa essa expressão dos discípulos, porque viram Jesus fazer coisas extraordinárias. Mas, de repente, no meio da tempestade à noite, no mar, eles têm medo de fantasma. É curioso. Como que, sem Jesus, a nossa vida se torna um poço de desespero. Sem Jesus, a nossa vida se torna um poço de medo sem fim. E tudo é capaz de nos amedrontar. Mas Jesus declara paz sobre aqueles homens. Tem de bom ânimo, sou eu, não tenho medo. Pedro, desconfiado, fala, se é o Senhor, manda eu ir junto. E Jesus fala, vem Pedro. Pedro sai do barco, começa a andar no mar, mas de repente vem um vento contra. De repente, parece que a tempestade fica mais intensa. De repente, Pedro deixa de ver Jesus e teme. Deixa de ver Jesus e vê o mar. Deixa de ver Jesus e vê a violência das ondas e começa a afundar e faz uma das orações mais rápidas da Bíblia. Salva-me, Senhor! E Jesus o toma, o salva. Ó homem de pequena fé, por que duvidaste? Não é assim com a gente. Às vezes nós somos convidados por Jesus a ir até Ele, a olhar para Ele, a manter nosso foco nele. Somos convidados por Jesus a que nos aproximemos dele, mas nos detemos nas coisas desse mundo. Começamos firmes, começamos empolgados muitas vezes, mas vem um vento contrário, vem uma ameaça, vem uma sombra de medo e nós vamos desistindo. E nós vamos arrefecendo na nossa fé, que Deus tenha misericórdia de nós e dê-nos uma fé robusta, uma fé firme, sólida, que não se apagará e que não se abalará, mesmo diante de enormes tempestades. Que Deus nos dê uma fé tão sólida que no meio da tempestade só enxerguemos Cristo Jesus, o nosso Senhor, e continuemos firmes andando para Ele, olhando para Ele, com foco nele. E que os ventos não nos impeçam de desfrutar daquilo que Jesus tem para nós. Que Deus, o Senhor, nos abençoe. Seja gracioso conosco. Fortaleça a nossa fé na sua provisão, fortaleça a nossa fé no seu cuidado.